desse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma bancada em porcelanato. Muito top esse vídeo, tá? Mas antes, não se esqueça, já deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com os amigos, dá aquela forcinha aí, bancada top. Assista esse vídeo, muito interessante, vale a pena. Eu já determinei o nível da bancada, tá? Ali vai ficar o cooktop. Então, daqui para lá vai ser a parte seca. Daqui até aqui, nessas marcas, vai ser a parte molhada. E vai ter também a parte seca aqui, que vocês estão vendo pelas marcas, né, que é um pouquinho mais alta. Eu comprei uma barra de alumínio. Ela deve ter aqui 5 cm por 3. E a maneira que eu achei legal para fazer o suporte para aguentar os porcelanatos vai ser a seguinte: eu não vou usar mão francesa nem nada, isso aqui tem 60 centímetros, eu vou colocar 10 centímetros dentro da parede, tá, chumbado, e ela vai ficar dessa forma aqui para que eu possa assentar então os porcelanatos. Então, eu vou fixar aqui, eu vou abrir um buraco, vai entrar 10 centímetros aqui para dentro, aqui mais uma peça, aqui um pouquinho, aqui mais uma peça, aqui 1 centímetro abaixo, porque vai ser a área molhada, né? Aqui 1 centímetro abaixo do laser vai ser a área molhada, aqui 1 centímetro acima, né, na marca do laser, área seca, aqui mais um, aqui mais outro, certo? Aqui eu vou ter que colocar um perto do outro, porque aqui vai ser uma emenda de peça, e aqui vai ser a área onde vai ser o cooktop. Então você tem que ter um reforço, né? O cooktop vai ficar mais ou menos aqui. E aqui uma outra pecinha para segurar a parte que vem lá de baixo. Beleza? Então vai ser feito com alumínio. E vamos parar de conversa. Aqui eu fiz uma armação, tá vendo aqui, para escorar os suportes, né? Onde vai ser chumbado na parede, porque se na hora que você chumbar na parede ele cai. Beleza? Vai ficar mais ou menos assim. Agora é só regular direitinho aqui as alturas, né? Lá no pé, na hora de chumbar, colocar o nível daqui pra lá pra ver se ele tá certo. Feito o chumbamento, amanhã a gente vem e tira essa escora. E aí ele já vai estar fixo. Espera uns 2 dias aí pra secar bem, né? E vamos que vamos. A cuba vai ser essa daqui, ó. Né? Ela tem 78 de comprimento e ela tem de largura 43,5. Aqui eu peguei uma peça inteira, já fiz aqui a demarcação. Então eu vou fazer um furinho aqui, ó, uma broquinha de 6 cada canto, tá vendo aqui, ó, para depois eu começar a executar o corte. Tá, uma peça inteira que eu vou usar para pôr a cuba. Então ela vai ficar mais ou menos aqui dentro dessa marcação. Esse lado aqui ficou mais largo. Vai ter aqui um frontãozinho, né? Um beiralzinho, né? Que aqui vai ser a área molhada. Então eu vou ficar aqui com, em média, 6 centímetros. E aqui, depois vai ter a cerâmica que vai na parede. Então eu já estou deixando 1 centímetro aqui, porque a cerâmica vai bater aqui em cima. E vai ficar 6 aqui também. E aqui no caso vai ficar 12 centímetros. E aqui desse lado de cá, mais 12. Aí depois começa a área seca, que vai lá pro cooktop. Só tomar cuidado para fazer o corte e não quebrar a peça. Feitos os furos, agora a gente vai pro corte. Essa peça aqui é uma peça grande, tem que tomar muito cuidado porque ela pode quebrar fácil, né? Então por isso que é aconselhável fazer esses furos. Tem que ser uma broca especial, não adianta tentar furar com broca de vidia normal, que não vai dar certo, tá? Tem que ser a broca com vidia, broca diamantada, para porcelanato. Aqui feito o corte. Falta só dar um cortezinho mais no cantinho aqui para poder tirar essa parte de dentro. Aqui tá a peça cortada. Como esse corte é muito grande, né? Ele tem 76 de comprimento, por se eu não me engano 45. Então eu perdi uma peça. A hora que eu acabei de cortar, ela deu um trinco bem aqui, ó. Então é meio complicado, você tem que ter o disco correto,
perdi, eu não sei porque o disco meu empenou. E é um disco caro, hein? Paguei 50 pau no disco, né? Mas tudo bem. O que eu fiz? Eu fiz primeiro o corte aqui, cortei aqui. Cortei os cantos primeiro e depois eu fiz os cortes reto, né? Cortei a seco. Aí deu certo. Então eu já vou aproveitar, já vou colar a cuba. Aqui eu passei o PU e agora eu vou assentar a cuba e deixar secar. Depois eu viro de ponta cabeça e faço aí um reforço com massa plástica. Bom, aqui eu já fiz a vedação, né? A colagem dela com o PU. E amanhã eu vou virar ela ao contrário e fazer a parte de baixo, que é essa parte aí, ó. Aí eu vou dar uma cheia de massa plástica. Agora a gente vai fazer o uso da massa plástica, já devidamente catalisada. E é bastante importante fazer a limpeza, tá? Aqui, ó, porque geralmente essas cubas vêm polida, ela vem com uma cera, um óleo, alguma coisa. Então, passa um paninho com thinner aqui e aqui, para tirar poeira e para tirar a oleosidade, para o material ficar bem fixo, né? Grudar em ambas as partes. Então, vou fazer aqui uma camada para dar uma melhor fixação na cuba. Feito a soldagem, agora só colocar no lugar lá e dar seguimento. Aqui eu já estou cortando as peças. Essa peça aqui, como a parede lá é fora do esquadro, então eu tive que fazer um corte, assim que eu vou fazer uma emenda lá, né? Um corte meio na diagonal. Então eu já fiz o corte com a maquita e depois eu passei essa lixa 80, o rebolo, né? Sempre fazendo assim, ó, para não trincar o esmalte, né? Para não craquelar. E da mesma maneira, eu já iniciei fazendo os 45 graus aqui, ó. A galera fala que é 45 graus, mas às vezes nem seja 45 graus. O importante é que a quininha depois aqui vai ficar certinha, né? A gente vai pôr aqui uma sainha de 5 centímetros. Então, eu fiz um cortezinho aqui com a maquita. Dessa maneira aqui, ó. Igual eu vi aí alguns vídeos, né? Fiz um corte assim, deixando pelo menos 1,5 mm, 2 mm aqui antes de chegar no esmalte. Depois eu vim de novo, né? Novamente com o rebolo, fazendo isso aqui, ó. Dando o acabamento. Porque se você lixar direto, você corre o risco de estralar o esmalte. Entendeu? Então, é isso aí. Eu não dá pra mostrar porque eu tô sozinho aqui filmando, mas tem vários vídeos que mostram como que se corta porcelanato. Aqui eu vou dar uma dica pra vocês. É muito, muito importante usar luva, usar óculos, né? Usar uma bota, ok? Usar os EPIs necessários, né? O que acontece? Eu vejo algumas pessoas cortando aí, usando chinela havaiana, sem luva, sem nada. Isso aqui é praticamente vidro. Praticamente vidro. Se você está cortando, de repente cai um pedaço no seu pé e corta um tendão seu, você já ficou ferrado, cara. Entendeu? Já vai ficar encostado aí. Se não tiver registro na carteira nem nada, tá lascado, dependendo do nosso governo, né? Isso aqui também, ó, você tá com uma luva dessa de proteção, de repente você vai passar o dedo aqui, uma lâmina dessa, ela corta igual vidro. Igual um estilete ali, ela corta mesmo. Então é importante estar usando. Quando a gente está cortando, voa muitas fagulhas de caquinhos pequenos, né? Que são lâminas de vidro. Se cai uma dessa no seu olho, é importante esse óculos aqui, ó, que tem essa proteção lateral, que protege todo o olho. Ok? Então vamos dar seguimento aí. Bom, galera, eu já cortei algumas peças, né? Tem algumas aqui que tá até colocada aqui em cima, já cortada. E já feito aqui o 45. A cuba já tá aqui, ó. Olha. Então, o que eu vou fazer? A gente vem aqui com thinner, né? Limpa bem limpinho. Tá vendo? Passei já. Por quê? Porque eu vou colar com PU. Então é importante que o PU pegue bem aqui. Não vou colar com massa plástica. Porque vai que a casa dá uma movimentadazinha, ela tem como trabalhar. Aqui eu já passei o PU. Depois eu vou passar uma outra fiadinha pro lado de cá também. Por baixo depois eu faço um reforço com massa plástica. E assim vai.
garota. O bom do PU é que dá pra você trabalhar, ó. Dá pra você fazer algum ajustezinho. Vou pôr essa peça no canto só pra saber se vai dar certo. Porque essa peça aqui ela vai sobrepor a peça que eu acabei de colar. É uma peça que eu tive que cortar totalmente ela fora do esquadro, porque a parede é fora do esquadro, né? Então, eu tive que fazer aqui bem bolado aqui. Aqui, ó, como o canto da parede é fora do esquadro, então eu tive que fazer um bem bolado aqui para não ficar feio, né? Então ficou assim. Ficou aqui uns 12 centímetros aqui. E aqui também vou pôr outra pecinha, né? Parte alta, que é a parte seca. Vai ficar 12 aqui também. Depois ela desce lá. Então tá começando a ter forma. Olha aí. Hahaha, moleque. E aqui eu fiz um cortezinho, ó. Depois aqui eu faço um acabamentozinho com massa, uma lixinha. Fica um fiasquinho de nada. Vamos lá para mais uma peça. PU. Já limpei tudo aqui, tá vendo? Passei tinta aqui, limpei bonitinho. Fiz a limpeza. Agora eu vou colar essa peça. Essa peça aqui vai ser a peça que vai aqui nessa lateral. Aí eu tava vendo como que eu ia fazer para dar um reforço na parte de baixo, né? Então, o que eu fiz? Eu parafusei essa cantoneira, tá vendo ali? E essa peça vai ficar aqui, nessa lateral. Depois eu chumbo ela aqui com massa plástica, chumbo lá. E ela vai ser chumbada aqui no 45, tá vendo? 45, que na realidade não é 45. Então ela vai ser chumbada aqui com massa plástica e lá embaixo com massa plástica. E é isso aí. E já tá pegando forma aí a bancada. Vamos que vamos, ó. Eu grudei ela com a fita crepe aqui na lateral, só pra vocês verem, entendeu? A luz aqui tá ao contrário, né? Então não dá pra ver direito. Mas é mais ou menos. Agora eu vou dar um ajuste aqui de altura, né? Colocar um calcinho lá embaixo, mínima coisa, pra zerar aqui, ó. Mas a intenção é isso, ó. Depois eu venho com o acabamento aqui. Olha, a parte que eu achei mais difícil é essa parte aqui dos acabamentos, né? Porque a gente faz um beiralzinho aqui, eu tô fazendo de 6 centímetros, porque depois eu vou fazer o móvel vai entrar 1 centímetro aqui para dar um acabamento. Então aqui tá cortado, 45, passado a lixa e deixado o mais próximo do esmalte que eu pude deixar, né? Aqui eu cortei em 45 também. Então, olha só como é que vai ficar legal depois de coladinho, tá vendo? Essa peça vai aqui. Depois essa pecinha aqui, ó, ela vai vir aqui. Então, ficaria mais ou menos, olha só, tá vendo? Aí a gente dá o acabamentozinho com a massa plástica. E como que é esse acabamento com a massa plástica? Deixa eu colocar essa peça aqui para não quebrar, porque se quebrar uma peça dessa eu choro. Aqui, ó, essa peça aqui, eu fiz ela, fiz o acabamento em massa plástica e eu fiz a massa praticamente na cor. Ela fica quase invisível, fica parecendo uma peça só. Tá vendo? Ó? Parecendo uma peça só. Fica bem... Tá vendo? Ó? Aqui atrás. Passei a massa com a espátula. Depois passei a lixadeira assim para tirar o excesso, para ela ficar a zero. Então, como esse porcelanato é bege, eu usei, por exemplo, uma porção de vamos supor, 2 colheres de massa plástica. Eu coloquei 4 gotinhas de bisnaga marrom. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a massa plástica branca, né? E a bisnaga marrom. Depois que mexer e chegar na cor, aí sim você entra com aditivo. E essa peça ela vai aqui, ó. Olha só como que vai ficar legalzinho. Ela vai ser encaixada aqui. Tá vendo? Ela vai ser encaixada aqui para dar segmento
nessa peça. Olha aqui por cima para você ver. Vai ficar bem legal. Olha só os imprevistos que pode acontecer, tá vendo? A última caixa que eu abri, isso aqui é um porcelanato da Portinari, 1,20 por 60. Tá escrito lá na caixa, 1,20 por 60. Chega aqui, não é 60, é 59,4. Tá vendo ali? Aí, 59,4. Aí eu abri a última caixa do mesmo lote. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo lá? Mesma medida, você vem esticar aqui na peça. A outra era 59,4. Essa daqui é quase 60. Praticamente meio centímetro a mais aí. É difícil, né? Tem vezes que você se tromba num BO desse. E dependendo, quebra as tuas pernas. Porque como é que você vai fazer para tirar meio centímetro de uma peça? Ainda bem que aqui vai ser a lateral. Então tá faltando meio centímetro aqui no canto. Então já vai completar pra mim aqui, ó. Então eu dei sorte nessa. Né? Porque a parede não tá 100% no esquadro. Mas é difícil, né? Então fica ligeiro aí também nas peças. Aqui eu acabei de colar usando a ajuda de uma fita crepe, nessa fita transparente aqui. Aqui é a mesma coisa. Ainda tem uns detalhezinhos, tá vendo? Um buraquinho aqui pequenininho, quebradinho. Depois a gente enche de massa e lixa, fica invisível. Aqui também eu passei a fita, né? Depois de alocar ele certinho, passa a fita, estico e ele fica no lugar certo. Agora eu vou partir para o restante, mas depois vai ficar top. Agora eu vou colocar essa peça aqui, que fica dentro da área molhada, né? Mas ela faz o segmento da área seca, onde vem aqui o beiralzinho. E aqui eu tô colando não com massa plástica, eu tô colando com PU, tá? Por quê? Porque aqui é onde vai, deixa eu pôr aqui, senão vai escorrer. Aqui é onde vai bater água, né? Então todas essas partes aqui eu fiz com PU, ok? Então lembre-se disso. Então aqui a gente só passou o PU e vamos encaixar ela em cima aqui, dar uma sentadinha, apertando, até ela se igualar aqui, ó, tá vendo? Beleza? Aí ela zerando aqui já tá bom. O excesso que sobrar aqui a gente tira depois com a espátula. Mas é isso aí. Aqui partindo pro final. E aí galera, beleza? Bom, finalizei aqui a bancada, tá? Falta alguns detalhes pequenininhos, mas irrelevante para a apresentação da bancada, tá? O interessante aqui é que ficou muito bom. Me surpreendeu o resultado final, tá? Então, como nós estamos falando da bancada, então não se incomode com a parede, com o piso que ainda vai ser trocado, tá? Aqui nós estamos falando da bancada. O resultado ficou muito bom, beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só que top que ficou, gente. Olha aqui, ó. Parte seca, parte molhada. Gostei muito do acabamento da quina. Ficou assim um acabamento muito bom. Parece que é uma peça única, tá? Ficou bem legal mesmo. Olha aí. Já instalei a cuba, né? Fiz aqui a parte da parede também, ó. E essa parte da parede aqui eu fiz um canto, porque eu tenho um problema aqui que é fora de esquadro a parede. Então a gente fez aqui um canto chanfrado e ficou legalzinho, tá vendo? Detalhe do desenho, fica fácil para limpar e deu até um charmezinho aí na bancada, né? Essa parte aqui nós fizemos aí um nicho para que coubesse esse forno. Esse forno aqui é indispensável nessa cozinha, né, na hora de assar uma pizza e tal, olha aí. E aí o forno entrou aí uns 10 centímetros dentro da parede. E ficou desse jeito aqui. Depois a gente ainda vai fazer os acabamentos aqui na parte de cima, que vocês podem ver lá na janela. Eu já estou vindo com a canaletinha, né, uma calinha branca. Então a gente vem
e faz esse mesmo acabamento. Ficou bastante legal mesmo, tá? A bancada. Olha que linha bem feitinha, né? A parte de baixo aqui já ficou com rodapé, para depois a gente vir aí com o móvel. Tô com esse reforço de madeira aqui, por quê? Porque esse forno pesa em torno de quase 50 quilos, ele é bem pesado. Então, a gente fez um reforço até quando fizer a construção do móvel. A gente faz um reforço com a própria estrutura do móvel, reforçando aí o porcelanato, né? Mas ficou bem legal, fiquei bastante satisfeito, tá? Tem alguns pontos aqui que eu quero indicar para vocês o seguinte. Primeiro, se você não é uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que já tem um feeling para essas coisas, por exemplo, já trabalhou com porcelanato ou já trabalhou com a colocação de piso, eu acredito que não é bom você se arriscar a fazer, tá? Porque é um serviço bem detalhado. Eu quero parabenizar as pessoas que trabalham na área, porque não é fácil, tá? Apesar do meu canal ser com o título Faça Você Mesmo, se você não tem afinidade, eu indico que você contrate aí um especialista, uma pessoa profissional na área, tá? Mesmo assim, você ainda vai ter um lucro bom, um lucro bem considerado em comparação com o granito. E você tem a opção de uma escolha de um leque maior, né, de desenhos, de cores. Isso é uma vantagem grande e o preço cai pela metade mais ou menos se você fosse fazer um serviço desse no granito. Não estou desvalorizando o pessoal do granito, o granito nem se compara em termos de resistência, tá? Mas tem gente que não tem condições. Esse caso aqui eu escolhi um porcelanato de 60 por 1,20 da Portinari. Porcelanato saiu em média R$60 cada pedra, tá? Cerca de 120, 130 um metro quadrado. Que acho que eu gastei aqui 1, 2, 3, 4, 5, acho que eu gastei 7 pedras, 7, 8 pedras com recortes. Tá? Então você faz a conta, depois mais os outros materiais, né? Cuba, massa plástica, acabamento de canaleta e tal, que eu resolvi colocar aqui atrás também. Isso eu estou falando somente do porcelanato da bancada, não esse aqui da parede, tá? Mas mesmo assim, o cálculo no final sai bem em conta em comparação com se você fosse fazer no granito, né? Porque tem granito aí que custa R$1.500 o metro quadrado, R$2.000, depende, né? Se você pegar um preto absoluto, você pega aquele marrom, são uns granitos bem caros, né? Alguns detalhes de dificuldade. O corte de 45. Tá? O corte de 45 é bem complicado de fazer. Eu comprei uma peça importada, só que essa peça não chegou ainda. Então não tive paciência para esperar, eu fiz na mão mesmo. Tá? Tem até alguns videozinhos aí, numa parte do vídeo que eu estou mostrando aí para vocês. Tá? Na mão, tem que ter uma mão bem certinha. Cortei, fiz o acabamento. Tem que comprar lixa diamantada para você fazer o acabamento próximo ao esmalte. Tá? O segredo não é não encostar o disco no esmalte, senão você estoura o esmalte, estoura a peça. Outra coisa, uma peça de 1,20 m para você cortar na riscadeira, você tem que ter uma riscadeira grande, que custa em torno de R$1.500. Então não é viável para quem vai fazer só uma bancada, né? O corte na riscadeira deixa um corte bem perfeito. Depois você só dá o acabamento com a lixa, fica bonitinho. Se você corta com a serra mármore, ele descasca um pouquinho, ele esfarela um pouquinho a quininha do esmalte. Então você precisa ter um capricho maior na hora do acabamento com a lixa, tá? A lixa não é uma lixa comum, como eu falei, é uma lixa diamantada. Outro item interessante, quando eu fui fazer o corte da cuba, eu assisti algumas videoaulas que era aconselhável fazer um furo nos cantos, tá? E eu fui comprar uma broca e eu tive dificuldade de achar broca para porcelanato. O cara me vendeu uma broca da marca Bosch, tá? Paguei 20 e poucos reais na broca. Ela não furou com água refrigerada, não furou a seco, e eu tenho uma furadeira boa, tá? Você não pode usar o martelete, senão você estoura a peça. E eu fiquei bastante chateado com isso. Uma broca de 6 mm, não consegui furar os cantos para fazer um corte legal, né? Porque a cuba, ela é grande, ela tem em média aqui, ó, 76 centímetros. E referente a uma peça de 1,20, né, ela pega um bom tamanho da peça. Então se você não souber fazer o corte, você perde a peça. Foi o que aconteceu comigo, eu perdi 2 peças, tá, para fazer esse corte.
Aí você vê como que é as coisas, né? Eu liguei para um amigo meu, que tem uma loja de ferramentas lá na Galeria Pagé, no centro de São Paulo. Caso você esteja passeando pelo centro, faça uma visita na loja dele. E ele me indicou essas brocas aqui, ó. Tá vendo, ó? Essas brocas pequenininha, broca diamantada. Tem desde 6 milímetros até 35 milímetros. É uma broca, comparando com a que eu paguei 22, 25 reais, essa daqui saiu na faixa de 10 reais ou um pouquinho menos, cada uma. Depende da espessura, tá? Do tamanho da broca. Se você for comprar lá bastante peça, ele vai fazer um bom desconto. É só você falar que é o Marcos do YouTube, ele vai te dar um desconto legal lá, tá? E uma pecinha que eu paguei barato, tá? Importada, mas de muita boa qualidade. Eu furei o porcelanato como se estivesse furando manteiga. Foi fantástico o resultado, tá bom? Então às vezes a gente vai procurar um negócio de marca, paga caro e não te resolve. E o Eduardo tem uma loja lá repleta, acho que tem 1.000 ou 2.000 itens para você escolher em termos de ferramentas, peças. Tô fazendo propaganda porque o cara é meu brother e vale a pena você ir lá. Procura lá o Odair, que é meu irmão, ou o Eduardo, tá? E fala para ele que é o Marcos do YouTube que te mandou lá e ele vai ser obrigado a fazer um desconto para você, tá bom? Ele vai te indicar umas peças lá, umas ferramentas fantásticas que vale a pena conferir. Galeria Pagé, loja nova. O nome da loja é Global Ferramentas, tá bom? Lá no 9º andar, beleza? E dando seguimento aqui, então você tem que ter muito cuidado nos cortes para você não perder as peças, porque de repente você paga 70 pau numa peça e ela quebra, né? No meu caso eu ainda usei para fazer esses detalhes pequenos aqui, tá vendo? O detalhe do veral deu para mim usar ainda essa mesma peça que eu perdi, porque ela sobrou em torno de 10 centímetros de um lado, eu fiz duas pecinhas de 5 centímetros. Mas para ter um acabamento aqui, você tem que ter mesmo as manhas. Você joga a parte original para dentro e a parte que você cortou, que vai fazer um acabamento com lixa e massa plástica, você joga para fora. Então aqui eu usei uma massa plástica na cor, ficou praticamente invisível, ficou muito bom mesmo. Eu estou mostrando aí como que eu fiz o preparo da massa plástica e a massa plástica você consegue chegar numa cor legal. Galera, é isso aí. O resultado ficou muito bom, tá? Se tiver interesse aí no orçamento, me chame aí, beleza? E a gente faz aí pra você uma bancada ou indica como fazer, mas eu gostei bastante. Eu vou só resolver esse problema aqui, tá vendo? Ó? Essa mangueira aqui é um belzinho, não sei se eu vou fazer um furo aqui ou se eu vou fazer um furo no móvel. Essa parte está inacabada porque é a parte onde vai o cooktop. O cooktop não chegou ainda, então vou fazer um corte depois da peça. A gente vai fazer o corte, colocar direitinho e finalizar. Por isso que essa peça está solta. Mas o acabamento foi muito legal, o resultado foi muito bom. Eu estou aprendendo a mexer com esse estabilizador aqui ainda, por isso que eu estou apanhando um pouco aqui. Mas é isso aí. Olha aí, ficou bastante legal. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir aí meus vídeos. Manda um like, tá bom? Deixa aí suas perguntas, sugestões para os próximos vídeos. Tá bom? E vamos nos aventurando aí cada vez mais e colocando aí na internet para vocês, beleza? Um grande abraço, até a próxima.